Phil Jackson é considerado por muitos como o maior treinador da história da NBA, com 11 títulos de campeão, 13 participações em finais e 20 temporadas como técnico. Ele também foi responsável por comandar 3 dos 5 tricampeonatos que a liga já viu. Muita gente se pergunta como ele conseguiu alcançar tanto sucesso ao longo de sua carreira, e a resposta está em uma tática secreta que permitiu a ele dominar a NBA por mais de 2 décadas. Uma estratégia tão eficiente que foi fundamental até mesmo para transformar Michael Jordan na lenda que conhecemos hoje. Mas como ele fez os maiores astros da liga aceitarem esse método tão fora do comum? E qual era o verdadeiro segredo por trás da sua capacidade de construir equipes campeãs, uma atrás da outra? Quanto mais você descobre sobre Phil Jackson, mais tudo faz sentido. E fica claro o motivo de suas taxas de vitórias serem tão absurdas. Nos anos que se seguiram a sua bem-sucedida carreira como jogador, na qual conquistou 2 títulos com o New York Knicks, Phil Jackson não perdeu tempo e deu início à sua trajetória como técnico. Seu espírito de liderança e sede por vitórias faziam com que ele não se contentasse em ser apenas um assistente. Assim, ele começou sua carreira como treinador principal na Liga de Basquete de Porto Rico e depois seguiu para o basquete canadense. Foi lá que ele conquistou seu primeiro título como técnico, comandando o Albany Patrons em 1984. Naquela mesma temporada, ele também foi eleito treinador do ano. Mas como ele conseguiu crescer tão rápido? Nada disso seria fácil, mas bastaram apenas 2 temporadas para ele conquistar seu primeiro título. A grande questão era, como ele faria Michael Jordan aceitar seu método de trabalho? No centro do sucesso extraordinário de Phil Jackson, como treinador, estava o seu estilo nada convencional e a filosofia de que o todo é maior que a soma das partes. Suas estratégias eram profundamente influenciadas por filosofias orientais e práticas espirituais dos povos nativos americanos. O jeito de Phil comandar ia muito além das tradicionais táticas de ataque e defesa que a maioria dos técnicos usava na época. Apelidado de o Mestre Zen, Phil Jackson conheceu Tex Winter enquanto fazia parte da comissão técnica do Chicago Bulls. Jackson rapidamente ficou fascinado pelas estratégias de Winter, que haviam sido ignoradas pelo antigo treinador da equipe. Phil acreditava que poderia adaptar e aperfeiçoar essas ideias, transformando-as em uma filosofia própria, que seria fundamental para ajudar os jogadores a manterem o foco, se equilibrarem emocionalmente e, no fim das contas, atingirem o máximo desempenho dentro de quadra. A grande questão é que o princípio central de toda a filosofia de Phil Jackson como treinador era deixar o ego de lado. Ele acreditava de forma convicta que o papel de um técnico não era buscar a própria glória, mas sim dar poder aos jogadores, incentivando cada um deles a assumir responsabilidades e a se tornar um líder dentro da equipe. Ao delegar funções e estimular os atletas a se sentirem donos de seus papéis, Jackson criou uma dinâmica de grupo onde todos se sentiam importantes e comprometidos com o sucesso coletivo. Ele entendia como poucos o que realmente era necessário para vencer jogos decisivos. Sabia fazer a transição da teoria sobre como vencer para a prática da vitória. Essa abordagem cuidadosa na gestão de egos se tornou uma das marcas registradas do estilo de Phil Jackson. Ele adaptava seus métodos de acordo com as necessidades e as personalidades únicas de cada jogador. Sua empatia fora do comum permitia que ele entendesse as forças, as fraquezas e as motivações individuais de cada atleta, o que fazia com que sua comunicação com o elenco fosse algo que nenhum outro técnico conseguia replicar. Essa conexão verdadeira gerava confiança e lealdade, fazendo com que os jogadores comprassem a ideia do sistema e, no fim, aceitassem até os métodos mais fora do padrão. Essa filosofia Zen Master foi essencial para manter os atletas focados e mentalmente equilibrados ao longo de temporadas longas e exaustivas. E não estamos falando apenas de manter a motivação por um único campeonato. Jackson conseguiu repetir esse nível de engajamento por 3 vezes em 3 sequências de tricampeonatos, e quase alcançou uma quarta. Isso exigiu que seus jogadores atingissem um grau de comprometimento que simplesmente ninguém mais na liga conseguia igualar. No centro da filosofia de Phil Jackson como técnico estava a crença de criar uma cultura onde todos os jogadores pudessem prosperar dentro do sistema coletivo. Era fundamental para o sucesso da equipe. Foi justamente essa mentalidade de trabalho em equipe e desapego ao individualismo que permitiu a Jackson convencer até os jogadores mais competitivos e individualistas, como por exemplo Michael Jordan e Kobe Bryant, a abraçarem completamente seu sistema. Seja com Kobe, Shaq, com Michael, Scottie Pippen ou até Dennis Rodman, a grande força de Phil Jackson sempre foi sua capacidade de criar um grupo equilibrado e coeso, onde os egos individuais eram deixados de lado em nome de um objetivo maior, o sucesso coletivo. Isso foi essencial para sua trajetória de sucesso quase imbatível. E claro, fazer isso não foi nem um pouco fácil. Todo mundo conhece as histórias das brigas entre Kobe e Shaq. Todo mundo sabe como Michael Jordan era. Bem, Michael Jordan. Então, como Phil conseguiu fazer o maior jogador de todos os tempos aceitar tão rápido essa filosofia de equipe? A resposta está justamente no jeito como ele conduzia seus times, combinando estratégias inovadoras, onde a parte tática e as jogadas contavam muito, mas tão importante quanto isso era sua capacidade de fazer os jogadores acreditarem de verdade em uma coisa,
que vencer como time era o único caminho. Para entender o sucesso de Phil Jackson, precisamos voltar aos primeiros anos, quando ele foi assistente técnico do Chicago Bulls nos anos 80, até assumir o comando como treinador principal. Phil Jackson encarou um grande desafio: convencer Michael Jordan, um jogador conhecido por sua competitividade feroz e talento individual extraordinário, a abraçar um estilo de jogo mais coletivo. Jordan naturalmente gostava de dominar a partida sozinho, carregando a maior parte da responsabilidade ofensiva. E convenhamos, ele era ótimo nisso, conquistando nada menos que 10 títulos de maior pontuador na carreira. Mas Phil percebeu que para o Bulls atingir todo seu potencial, Jordan precisava confiar mais nos companheiros e no sistema coletivo. Uma das principais estratégias que Jackson usou foi mudar a visão de Jordan sobre o que realmente importa. Em uma conversa decisiva, ele perguntou a Michael se ele queria ser lembrado para sempre pelas conquistas individuais ou por vencer campeonatos. Essa pergunta mexeu fundo com Jordan, fazendo-o repensar suas prioridades e seguir o caminho para a verdadeira grandeza. Para apoiar essa mudança de mentalidade, Phil apresentou os fundamentos táticos que ligavam sua filosofia à técnica refinada de Tex Winter. Era hora de revelar seu trunfo secreto, que dominaria a NBA por mais de 20 anos: o triângulo ofensivo. Mas nem uma versão original criada por Sam Barry e ajustada por Tex Winter. Phil fez adaptações gigantescas para encaixar perfeitamente o estilo e o talento único dos seus jogadores. Como exatamente ele fez isso? Phil queria tirar o Bulls daquele jogo 1 contra 1 e transformar o time em uma verdadeira máquina de movimentos e passes. O sistema do triângulo ofensivo se baseava em uma movimentação constante, onde um passe gerava até 33 opções diferentes de jogadas. Essa dinâmica criava passes e oportunidades quase ilimitadas para pontuar, tornando a defesa adversária praticamente impotente diante de tantas possibilidades em quadra. Michael Jordan chegou a chamar esse sistema de ofensiva de oportunidades iguais. Mas um ponto importante que você precisa entender para sacar: por que o sucesso desse sistema dependia do comprometimento total de cada jogador e ao mesmo tempo permitia que Jordan e Kobe Bryant acumulassem números incríveis de pontuação. No caso do Michael, ele conquistou mais 7 títulos de maior pontuador da NBA usando o triângulo, além dos 3 que já tinha antes de adotá-lo. Ou seja, o sistema não o desacelerou em nada. A palavra-chave aqui é oportunidade, porque na real, em uma partida, a pontuação nunca é dividida de forma igualitária entre os jogadores. O que o triângulo fazia era dar para cada atleta o poder de fazer sua defesa direta se mexer, de ser respeitado dentro de quadra. Eles continuavam envolvidos no jogo, recebendo a bola e distribuindo passes, mantendo todo mundo em alerta e a parte ativa da ação. O início da dinastia do Bulls com Phil Jackson é, sem dúvidas, um dos capítulos mais fascinantes da história da NBA. Quando Phil assumiu o cargo de treinador principal em 89, o time já tinha talento, já tinha Michael Jordan, que era uma força da natureza em quadra. Mas ainda faltava alguma coisa. Faltava transformar talento individual em um coletivo imbatível. E foi exatamente isso que Phil Jackson trouxe. Na temporada de 90-91, a filosofia começou a dar frutos. Jordan passou a confiar mais em Scottie Pippen, Horace Grant, Bill Cartwright e o restante do elenco. O time terminou a temporada regular com 61 vitórias, e nos playoffs foi um verdadeiro atropelo. Varrida no rival Detroit Pistons na final do leste, uma vitória com sabor de vingança, depois de anos sofrendo nas mãos dos Bad Boys. Depois, nas finais de NBA, o Los Angeles Lakers de Magic Johnson não conseguiu segurar o ímpeto do Bulls. Chicago venceu por 4-1 e Phil Jackson conquistava seu primeiro anel como treinador principal. Mas Phil sabia que manter o foco depois de um título era um verdadeiro desafio. Foi aí que o trabalho psicológico dele apareceu com ainda mais força. Na temporada 91-92, o Bulls seguiu dominante. Jackson manteve a disciplina tática e continuou trabalhando a mente dos jogadores. Meditação, sessões de conversas individuais, leitura de textos filosóficos, tudo fazia parte do pacote. O Bulls fechou a temporada com 67 vitórias, o melhor desempenho da franquia até aquele momento. Nos playoffs, a caminhada foi dura. Eles passaram por Miami, Nova York e Cleveland antes de encarar o Portland Trail Blazers de Clyde Drexler nas finais. A série teve momentos tensos, mas Phil soube como ninguém ajustar a equipe. Ele incentivou Jordan a adotar uma postura ainda mais agressiva nas finais, e o resultado foi histórico. No jogo 1, Michael teve aquele desempenho lendário com os 6 arremessos de 3 pontos no primeiro tempo, culminando no famoso The Shrug, quando ele olhou para a bancada de comentaristas como quem dissesse: nem eu tô acreditando no que tô fazendo. Resultado, Bulls campeão novamente, o segundo título de Phil Jackson. Mas era no terceiro ano que o desafio ficou ainda mais psicológico. Na temporada 92-93, o desgaste começou a bater. Jordan já mostrava sinais de cansaço mental, tanto pela pressão da mídia quanto pelas cobranças constantes. O time também sentiu o peso de ser o alvo número 1 da liga, mas Phil Jackson, com sua calma de sempre, soube manter o grupo unido. Ele fazia reuniões em que discutia não só basquete, mas também espiritualidade, superação e propósito. A ideia era manter os jogadores mentalmente inteiros, mesmo com todo o cansaço. Nos playoffs, a jornada foi a mais difícil até então. Passaram por Atlanta depois de uma série duríssima contra o Knicks, com direito a uma varrida histórica depois de estarem perdendo por 2-0. Na final, enfrentaram o Phoenix Suns de Charles Barkley, que havia sido o MVP daquela temporada. A série foi uma verdadeira guerra.
jogos apertados, finais decididos nos últimos segundos, mas Phil Jackson soube fazer os ajustes certos. Ele deu liberdade para Jordan assumir o comando ofensivo quando necessário, mas manteve o time focado no coletivo. No jogo 6 em Phoenix, foi John Paxson que acertou a bola decisiva de 3 pontos, selando o tricampeonato. Uma jogada que simboliza tudo que Phil pregava: confiar no sistema, confiar nos companheiros e confiar que o passe certo levaria a vitória. Com isso, Phil Jackson alcançava o feito de conquistar 3 títulos seguidos, algo que poucos treinadores na história haviam conseguido até então. E o mais incrível, o melhor ainda estava por vir. Depois que Michael Jordan se aposentou pela primeira vez em 93, muita gente achou que aquela dinastia do Bulls tinha chegado ao fim. A saída de MJ foi um golpe pesado, e nos 2 anos seguintes, mesmo com Phil Jackson mantendo o sistema, o time ficou no quase. Mas quando Jordan decidiu voltar, em março de 1995, Phil já tinha uma ideia clara: se fosse para vencer novamente, o time precisava se transformar. E foi exatamente isso que aconteceu. Na temporada 95-96, Phil Jackson teve um desafio novo nas mãos: integrar Michael Jordan de volta ao sistema, com um elenco que também contava com reforços importantes, como Tony Kukoc, Ron Harper e principalmente Dennis Rodman, talvez o jogador mais complicado, rebelde e imprevisível que Jackson já tinha treinado até então. Mas foi aí que a filosofia zen de Phil fez toda a diferença. Ao invés de tentar controlar Rodman como outros técnicos fariam, Phil entendeu a mente dele, deu liberdade em certos aspectos, cobrou foco nos momentos decisivos e usou a liderança de Jordan e Pippen para manter o equilíbrio. O resultado, uma temporada histórica. 72 vitórias e apenas 10 derrotas, um recorde que ficaria na história da NBA por décadas. Nos playoffs de 96, o Bulls atropelou todo mundo: Miami, Nova York, Orlando, e nas finais enfrentaram o Seattle Supersonics de Gary Payton e Shawn Kemp. Phil Jackson manteve o time calmo, mesmo quando Seattle reagiu e forçou um jogo 6. O Chicago fechou a série e Phil Jackson conquistava seu 4º título, o primeiro dessa nova era, mas o trabalho estava longe de acabar. Na temporada seguinte, 96-97, Phil seguiu usando sua fórmula de sucesso: equilíbrio entre a preparação física, o jogo coletivo e o fortalecimento mental. O Bulls fechou a temporada com 69 vitórias, novamente dominantes, e nos playoffs, mais uma campanha sólida. Passaram por Washington, Atlanta e Miami antes de enfrentar o Utah Jazz de Karl Malone e John Stockton nas finais. E foi aí que a história entregou um dos momentos mais icônicos de todos os tempos: o flu gay. Naquele jogo 5, Michael Jordan, completamente debilitado, mal conseguindo ficar em pé, fez 38 pontos. Quem estava ali ao lado, dando suporte, sabendo até onde empurrar o elenco e como manter o foco emocional, Phil Jackson. Com a vitória no jogo 6, o Bulls conquistava o 5º título de Phil. Mas o último capítulo daquele segundo three-peat seria o mais dramático de tudo. Na temporada 97-98, o clima nos bastidores estava tenso. A diretoria do Bulls já falava em uma reformulação. O famoso The Last Dance estava se formando. Phil Jackson sabia que aquele seria provavelmente o seu último ano em Chicago, e deixou isso claro para os jogadores logo no início da temporada. A motivação foi imediata. Todo mundo no elenco sabia que aquela era a última chance de fazer história junto. O time, mesmo com lesões, cansaço e muita pressão, conseguiu terminar a temporada com 62 vitórias. Nos playoffs, uma sequência exaustiva. Venceram New Jersey, depois de uma série duríssima contra o Charlotte Hornets e depois mais uma batalha contra o Indiana Pacers que só foi decidida no jogo 7. Na final da NBA, o adversário foi novamente o Utah Jazz. Mais uma vez, Phil Jackson precisou de toda a sua habilidade como estrategista e psicólogo. Ele sabia que Jordan e Pippen estavam esgotados, mas conseguiu extrair o máximo de cada um. E foi no jogo 6, em Salt Lake City, que o momento definitivo aconteceu. A bola roubada de Jordan em Karl Malone, a cesta da vitória sobre Brian Russell e o 6º título. Jordan for 3. Got it. Jordan over Russell. Up the glass. Jordan wheels inside around Anderson. Jordan open. Chicago with the lead. Timeout Utah. 5.2 seconds left. Michael Jordan. Com isso, Phil Jackson fechava o segundo three-peat do Bulls, somando 6 títulos em apenas 8 temporadas. Um feito que até hoje é lembrado como um dos maiores atos de liderança e construção de dinastias da história da NBA. E Phil saía de Chicago como uma verdadeira lenda, mas o futuro ainda guardava mais capítulos históricos por aí. Antes mesmo da temporada começar, Shaquille O'Neal e Kobe Bryant se reuniram com Phil Jackson e foi nesse momento que o rumo do Lakers mudou. Phil não veio para agradar ninguém, ele deixou claro desde o primeiro encontro que essa era o time do Shaq. O'Neal seria a primeira opção ofensiva e se Kobe não aceitasse seu número 2, ele seria trocado. Direto assim. Kobe, que sempre teve um espírito competitivo feroz e sonhava em ser o melhor jogador do mundo, não engoliu isso com facilidade, mas não teve escolha. Ele foi forçado a engolir o orgulho e aceitar, ao menos por enquanto. A mensagem de Phil também foi clara para Shaq: chega em forma.
E o Diesel cumpriu. Reportou-se ao training camp com 15 libras a menos, no melhor condicionamento físico de sua carreira até então. Para melhorar ainda mais a química, Jackson trouxe caras que conheciam seu sistema e tinham experiência de títulos. Ron Harper, Brian Shaw e John Salley. Mas a principal mudança foi tática, a implementação do triângulo ofensivo. O sistema consagrado por Jackson no Bulls, focado em movimentação, leitura de jogo e trabalho em equipe. Só que isso não encaixava tão fácil assim, especialmente para dois jogadores que sempre foram isolation scorers. Kobe e Glenn Rice estavam acostumados a dominar a bola. E Kobe, com sua habilidade natural absurda no 1 contra 1, frequentemente ignorava o sistema. Mas então algo inesperado aconteceu. Kobe se machucou. Ficou fora por um mês, e isso foi curiosamente uma bênção disfarçada. Sem Kobe, o Lakers engrenou. O time jogava com fluidez, rodava a bola e Shaq era imparável dentro do sistema. O resultado, começaram a temporada com 12 vitórias e apenas 4 derrotas. Quando Kobe voltou, viu que o time não apenas estava vencendo sem ele, estava voando. E se quisesse participar disso, teria que se adaptar. E ele se adaptou. Nos 21 jogos seguintes, os Lakers venceram 20. Estavam 31-5 no topo da NBA. O Lakers estava funcionando em alta rotação, mas os playoffs não foram um passeio no parque. Na primeira rodada, o Kings levou o Lakers até o jogo decisivo 5, onde LA triunfou com 56 pontos combinados de O'Neal e Bryant. Na segunda rodada, os Suns também caíram em 5 jogos. Em seguida, o Lakers abriu 3-1 nas finais de conferência contra o Portland e a vaga nas finais parecia quase certa. Mas o Portland reagiu com 2 vitórias consecutivas, forçando um jogo 7. E nesse jogo decisivo, nada estava dando certo para o Lakers. Shaq estava tendo dificuldades contra o gigante de 2,24, Arvydas Sabonis. Pippen marcou Kobe com eficiência, e com 10 minutos restantes, o Lakers encarou uma desvantagem de 15 pontos. Mas então, Sabonis cometeu sua quinta falta. O Blazers começou a errar arremessos e o Lakers voltou para o jogo. LA assumiu a liderança com 2 minutos para o fim. O'Neal dominou e no minuto final eles tinham 4 pontos de vantagem e a posse de bola. Foi quando aconteceu um momento lendário entre Kobe e Shaq. O Lakers sobreviveu ao time mais perigoso dos playoffs e agora enfrentaria o Indiana Pacers nas finais, o que foi quase anticlimático. O Pacers era um time bom e brigador, mas o Lakers era simplesmente melhor. LA abriu 2-0 com facilidade, mas a segunda vitória teve um preço alto quando Jalen Rose, de forma deliberada, colocou o pé embaixo de Kobe, que torceu o tornozelo e foi descartado do jogo 3. Indiana venceu aquela partida. E no jogo 4, estavam prestes a vencer outra, quando Shaq foi eliminado por faltas na prorrogação. Mas então, Kobe, ainda lidando com o tornozelo machucado, decidiu assumir a responsabilidade. Finalmente teve a chance de mostrar que também era o cara, e passou no teste com louvor. Bryant acertou 4 de 5 arremessos na prorrogação, incluindo uma cravada no rebote ofensivo, que decidiu o jogo a 5 segundos do fim. Mesmo que Indiana tenha vencido mais uma partida e estendido a série até o jogo 6, Shaq selou seu MVP das finais com 41 pontos e 12 rebotes. O'Neal foi imparável, liderando o Lakers rumo à vitória e ao título, com Kobe pulando em seus braços ao soar do último segundo. Quando a temporada seguinte começou, Jerry West deixou o time. John Salley se aposentou, AC Green assinou com Miami e Glenn Rice foi trocado para o New York Knicks por Horace Grant. Phil trabalhou ainda mais o lado mental da equipe. Cuidou das tensões entre Shaq e Kobe, que já começavam a crescer. E ao mesmo tempo, reforçou a ideia de foco coletivo. O resultado foi uma das campanhas de playoffs mais dominantes da história da NBA. 15 vitórias e apenas uma derrota. Nas finais, atropelaram o Philadelphia 76ers de Allen Iverson. Mesmo depois de perder o jogo 1 em Los Angeles, Phil manteve o time centrado, ajustou a defesa, aumentou a participação de roleplayers como Rick Fox e Derek Fisher. E o Lakers venceu os 4 jogos seguintes, conquistando o segundo título seguido. Mas foi na temporada 2001-2002 que o trabalho psicológico de Phil realmente foi colocado à prova. A relação entre Shaq e Kobe estava pior do que nunca. O ego de cada um estava no limite, e a imprensa não dava trégua. Tinha briga, tinha indireta pública, tinha vaidade de sobra. Mas Phil Jackson, como sempre, manteve o controle. Nas entrevistas, ele nunca expôs seus jogadores. Internamente fazia reuniões privadas com cada um, trabalhava com confiança e focava sempre no objetivo maior: vencer. O Lakers terminou a temporada com 58 vitórias, menos do que nas anteriores, mas quando chegou nos playoffs, o time virou outra besta. Passaram por Portland, depois tiveram verdadeira guerra contra o Sacramento Kings, com direito a um jogo 7 histórico, decidido só na prorrogação. Phil mais uma vez foi homem frio na tempestade. Fez os ajustes táticos certos, principalmente na defesa, e segurou o emocional de um time que estava à beira de implodir. Nas finais da NBA, o adversário foi o New Jersey Nets, e aí foi passeio. Varreram por 4-0 sem dar chance. E o Jackson conquistava o seu 9º título como treinador, e mais importante, provava para o mundo que ele não era só o técnico de Jordan, ele era o arquiteto de dinastias. Em Chicago e agora em Los Angeles.
3 títulos seguidos, 2 dos maiores egos da história, e um treinador que parecia ter nascido para controlar o caos. E o mais incrível, a história dele com o Lakers ainda não tinha acabado. Depois que o Lakers perdeu o título de 2004 para o Detroit Pistons e a saída de Shaquille O'Neal virou realidade, muita gente acreditava que aquela era a queda definitiva da dinastia de Phil Jackson. Inclusive, o próprio Phil deixou o time por um ano, mas o destino e a sede de revanche de Kobe Bryant fizeram o caminho dos dois se cruzar novamente. Quando o Phil voltou ao comando do Lakers na temporada 5-6, a missão era muito clara: reconstruir tudo do zero. O elenco não tinha mais o talento bruto que Shaq oferecia. Agora, o time precisava encontrar uma nova identidade. E principalmente, Kobe precisava virar um verdadeiro líder de grupo. E eu sabia que treinar o Kobe de 2006 ou 2007 não seria como treinar o Michael Jordan dos anos 90. Porque agora era uma era do Kobe. E o desafio era moldar um jogador extremamente competitivo, mas com um temperamento explosivo para ser o cérebro e a alma de uma nova geração do Lakers. Durante as temporadas seguintes, Phil foi paciente. Trabalhou o desenvolvimento de jovens como Lamar Odom, Andrew Bynum, Sasha Vujacic, e foi fundamental para a adaptação de Paul Gasol, que chegaria via troca em 2008. O time começava a tomar forma. Em 2008, o Lakers até chegou às finais, mas foi atropelado pelo Boston Celtics, e aquela derrota foi talvez o maior estado de maturidade de Kobe e de todo o elenco. Phil usou aquilo como combustível psicológico. Nos treinamentos seguintes, tudo girava em torno de uma palavra: resiliência, e foi com essa mentalidade que veio o título de 2009. Na temporada 2008-2009, o Lakers dominou o Oeste. Terminaram com 65 vitórias, jogando basquete coletivo, inteligente e com o Kobe mais cerebral do que nunca. Nos playoffs, passaram por Utah, depois enfrentaram o Houston Rockets numa série dura de 7 jogos e na final de conferência superaram o Denver Nuggets. Nas finais de NBA, o adversário foi o Orlando Magic de Dwight Howard. E aí, a experiência de Phil Jackson como estrategista falou mais alto. Ele montou um esquema defensivo que simplesmente neutralizou Howard, forçando o Magic a arremessar de fora o tempo todo. Resultado, 4-1 na série. E Phil Jackson alcançava seu 10º título, superando o recorde de Red Auerbach. Mas Phil não estava satisfeito, porque o fantasma de Boston ainda assombrava aquele elenco. E foi aí que veio a campanha de 2010, talvez uma das mais emocionantes e tensas da carreira de Phil Jackson. O Lakers voltou para a temporada com uma missão clara: voltar às finais. E dessa vez, venceu os Celtics. A temporada regular foi sólida, com 57 vitórias, mas foi nos playoffs que o time mostrou sua verdadeira identidade. Passaram por Oklahoma City, Utah e depois o Phoenix Suns numa final de conferência muito disputada. Quando finalmente chegaram às finais de NBA, era o reencontro: Lakers e Celtics. E aquela série foi uma verdadeira guerra. Cada jogo foi uma batalha física e mental. E o Jackson precisou de tudo: do seu conhecimento tático, da sua psicologia de grupo e da sua famosa capacidade de manter o time focado, mesmo quando a pressão parecia insuportável. A série chegou ao jogo 7 no Staples Center, com um clima de tensão que parecia sufocar até os torcedores. Foi um jogo feio, truncado, com o Lakers errando muito, mas com a defesa feroz. E o do banco comandava o time como um maestro de nervos de aço. Quando o cronômetro zerou, o Lakers venceu por 83-79 e Phil Jackson levantava o seu 11º título de campeão da NBA como treinador. Com isso, Phil encerrava sua trajetória como o técnico mais vitorioso da história da liga, não só em números, mas também como um mestre em controlar egos, criar dinastias e transformar elencos cheios de talento em verdadeiras máquinas de vencer.